Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal Verdadeira História. Vocês gostam de saber o certo que deveria ter sido colocado, publicado para todos, a verdade da história. Mesmo que tenha mistério, mas lá no fundo do mistério vai ter que ter a verdade. E é isso que vocês procuram. Se vocês gostam disso, acompanhem o nosso vídeo até o final. Dê uma turbinada no canal para que ele sobreviva, para que continue existindo, né? Inscrevam-se, deem likes, comentem. Enfim, os parâmetros todos que são usados para que um canal sobreviva, certo? Vamos lá fazer isso também com o canal A Verdadeira História. O assunto da semana passada e o que prossegue hoje, ele surgiu em decorrência de certa cobrança. E sempre toda cobrança é séria, né? Aqui sempre é séria. Nos casos dos mistérios, desaparecimentos, navios, aviões, pessoas, no Triângulo das Bermudas, foi o que deu motivo às pessoas que tiveram contato com o nosso vídeo cobrarem. E o outro lado, isso aí é verdade? Tudo que foi relatado misteriosamente é verdade? Eu então disse para vocês, eu vou propor que a gente faça um vídeo vendo o outro lado. E começamos na semana passada, né, na quarta-feira passada. Só que aí, o assunto principal foi o voo 19, daqueles 5 aviões que tornaram o Triângulo das Bermudas famoso. E aí sobrou algum pedacinho para hoje, porque o tempo foi suficiente só para aquele voo. Porque aí alguém perguntou, e os outros casos? Porque não existiu só o voo 19 dos 5 aviões. Bom, já que nós estamos agora do outro lado, nós não estamos contando os mistérios, nós estamos vendo as explicações, né? As teorias, as fantasias e o que diz quem pesquisa. O caso é o seguinte, da mesma forma que falamos na quarta-feira, os outros casos todos foram tratados, pesquisados da mesma forma. Só que, fantasia no meio, teoria no meio, as testemunhas nem sempre são confiáveis. E é assim que aconteceu. Por exemplo, aliás, usamos aqui no Brasil, vocês se lembram do candidato à presidência da República chamado Eduardo Campos. Em plena campanha, infelizmente, ele faleceu de um acidente aéreo. Então, vamos colocar assim, não foi no Triângulo das Bermudas, certo? Foi no Brasil. Mas aconteceu o seguinte, tem gente que viu o avião em chamas. Olha só, testemunhas dizendo que viram o avião onde estava o Eduardo Campos. Testemunhas disseram que viram o avião em chamas. E dizem também, depois, um vídeo mostrando que não aconteceu isso. Mas como assim? Mas teve gente que viu. Então, nós queremos fazer uma comparação com os mistérios do Triângulo das Bermudas. A fantasia que pode pode ter vindo da cabeça das testemunhas. Então, foi esse caso, aqui no Brasil, que eles viram uma coisa que não aconteceu. Um avião em chamas. E, aliás, o sujeito, se eu não me engano, o próprio que falou que viu o avião em chamas, veja só, hein? Ele relatou no jornal, aqui no Brasil, no jornal televisivo brasileiro, muito emocionado, como ele chegou até o deputado, na ocasião, era deputado, que estava vivo ainda e fechou os olhos dele. Vejam só que história surgiu disso. Viu o avião em chamas, eu acho que foi o mesmo cara, que ele chegou lá no local, não sei como chegou, né? Como é que esse avião caiu tão perto dele, porque ele chegou lá, o deputado estava vivo ainda, mas o que ele quis dizer? Que faleceu nos braços dele, porque ele fechou os olhos do político. E isso não aconteceu, depois foi visto. Depois, aliás, o deputado ele só foi identificado através de DNA.
né? Porque não sobrou nenhum pedaço significativo do corpo da pessoa. Como é que esse sujeito, né, além de ver o avião em chamas, chegou lá, né, viu ele vivo e fechou seus olhos depois, né? Se ele só conseguiu ser identificado depois por DNA, porque não tinha um pedaço humano que fosse possível de identificação. Então aí o que a gente está falando é o seguinte, que com isso aí não há nenhuma desproporção em relação aos mesmos mistérios que ocorreram e que ocorrem no Triângulo das Bermudas e no resto do mundo, conforme a Guarda Costeira Americana. Todas as anomalias, luzes, sons, bússolas descontroladas misteriosamente sumiram depois da popularização das câmeras digitais e celulares. Qualquer coisa faz um close, qualquer coisa faz um vídeo. E à medida que foram aparecendo essas tecnologias, os mistérios, os sons, as luzes foram desaparecendo também, certo? Às vezes, aviões e navios desaparecem como um fato da vida, com o uso da tecnologia, né? O que querem dizer aí, não sou eu que estou dizendo, o que querem dizer aí é que a fantasia pode ter deturpado muitos dos casos do nosso famoso Triângulo das Bermudas. Como aconteceu com o desaparecimento, isso vocês vão se lembrar, de um voo chamado por número o voo 370. O voo 370 da Malaysia Airlines, isso em 2014. Vocês se lembram? Pois é. Conspiradores bobos, jornalistas irresponsáveis soltaram, então, vocês se lembram também, as suas teorias malucas. Tanto os não jornalistas como os jornalistas irresponsáveis soltaram, lógico, pegaram vitrine, né? Vamos aqui aparecer na vitrine, vamos para a luz, eu quero estar no palco, colocar luz sobre mim, e começaram a falar de teorias malucas. É lógico que ninguém minimamente responsável daria explicações sobrenaturais para o desaparecimento do voo 370, com muita gente dentro, né? Ninguém poderia começar com uma coisa dessa. E as pessoas, nem por emoção, ou apenas por emoção, não aceitam essas coisas mais. No mundo de hoje, não. Pelo menos as coisas sobrenaturais. Mas agora, algumas teorias malucas, porque os caras são inteligentes para inventar mentira. Nós temos aí o exemplo das fake news. Só gente preparada, gente muito atenta que vai ver, procurar, pesquisar e ver quando estão tentando enganá-los com as fake news. Ora, isso aí acerca do voo 370 da Malásia era fake news, né? Mas todo mundo entende também que é o seguinte, o mar é muito grande, muito fundo e muito difícil de achar algumas coisas. Ora, transatlânticos, navios, aviões, helicópteros, submarinos já desapareceram nos mares e nunca se acharam. E isso não é mistério. O mar é um mistério só pelo fato de tragar essas coisas e fazê-las desaparecer, certo? Como tem galeões, que hoje ainda tem filmes até sendo produzidos por causa disso. Tem gente real que está procurando tesouro até hoje de galeões lá do século XIV, século XV, né? Século XIII. 13 eu não digo, mas século XIV em diante, né? Estão procurando os galeões espanhóis aí, cheios de ouro, galeões ingleses, né? Que naufragaram, mas já acharam. Mas isso nunca foi um mistério, simplesmente é como eu digo, o próprio mar já é um mistério porque ele traga e some. Naufragou, principalmente naquela época, naufragou, sumiu, né? Agora, se esse avião da Malásia, o voo 370, tivesse desaparecido ou caído no Triângulo das Bermudas, é isso que a gente fala, ele já se transformaria em mistério e seria um dos casos mais famosos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas. É aí que a gente chegar, nesse ponto,
nesse argumento. Isso não é fantasia, né? Porque é possível que a imaginação humana, né, crie histórias, né? Então, o que eu digo? Percebe como funciona? Olha, mesma situação, lugares diferentes, explicações diferentes. É isso que o argumento quer colocar. O avião do voo 370 não caiu no Triângulo das Bermudas, então a história foi outra. Criaram outro fato. Mas é a mesma coisa, cair avião. Quantos já caíram? É só que não caiu no Triângulo das Bermudas. Então, mesma situação, só que os lugares diferentes, então as explicações são diferentes. Não é mistério. Saiu-se para procurar. Só isso. Foram procurar. Vocês sabem, lembram disso, que foi uma busca intensa, né? Agora é o seguinte. Manchete aqui do canal hoje. Disco voador cai em Minas Gerais. Eu coloquei aqui dentro. Lá no título deve ter uma interrogação. Disco voador cai em Minas Gerais. Pois bem, última hora. Disco voador teria caído em Caratinga. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Última hora. Disco voador teria caído em Caratinga. Essa manchete foi estampada na edição do dia 22 de novembro de 1954, num jornal vespertino chamado Diário da Tarde. Essa foi a manchete desse dia 22 de novembro de 1954. Disco voador teria caído em Caratinga. Naquela manhã, o telegrafista Anor Ferreira da Silva transmitiu uma mensagem para o Correios e Telégrafo de Belo Horizonte. Interessante. Correios e Telégrafo. Comunicando que um disco voador havia caído nos arredores dessa cidade, Caratinga, no Vale do Rio Doce, e que algumas pessoas haviam visto, olha só, homens de baixa estatura próximos à espaçonave. A notícia se espalhou pelo rádio e durante algumas horas Caratinga foi a cidade mais comentada do Brasil. Depois daquele famoso dia 22 de novembro de 1954, Caratinga passou a ser a cidade mais comentada, ficou famosíssima no Brasil. A euforia cessou quando, à tarde, Anor, que era o telegrafista, admitiu que a suposta queda da espaçonave não passava de uma brincadeira. Eu também estou falando para vocês, hein? Aquilo lá, o disco voador caiu em Minas Gerais, é por debate. As informações e os relatos aqui apresentados foram encontrados nas edições do jornal Diário da Tarde e na revista O Cruzeiro, que foi uma revista famosíssima aqui no Brasil, né? Antigas publicações dos diários associados que se encontram no arquivo do Estado de Minas. Tinha, na época, inclusive, Manchete e tinha O Cruzeiro, que eram revistas famosíssimas aqui no Brasil. Se não me engano, eram semanais. Naquela época, era muito frequente notícias de avistamento sobre objetos voadores não identificados, tanto que nesse dia, nessa mesma edição do Diário da Tarde, havia outra matéria, corpos estranhos nos céus de Minas. Olha só, na mesma edição, o mesmo jornal deu duas manchetes sobre discos voadores. Um que tinha caído em Caratinga, afirmou que tinha caído em Caratinga, o disco voador, e corpos estranhos são vistos no céu de Minas. O texto trazia relato de um comandante e um copiloto de um avião comercial que alegavam ter visto uma esquadrilha de discos voadores enquanto voavam sobre o Juiz de Fora, na Zona da Mata. Então, veja só, aí já foi um comandante e o seu copiloto de um voo comercial, quer dizer, um voo de passageiros, provavelmente, que disseram que tinham visto, não foi um, e nem caindo, mas foi uma esquadrilha inteira de discos voadores enquanto eles voavam sobre o Juiz de Fora. Então, voltando ao nosso amigo Anor, o começo da trollagem, agora a trollagem, lá naquela época, não sei como ele chamava, era pegadinha, sei lá o que ele chamava, ou simplesmente mentira mesmo. No dia amanhã de novembro, 22 de novembro de 1954, era uma segunda-feira, Anor Ferreira da Silva era o responsável pela operação do telégrafo de Caratinga, cidade distante
295 quilômetros de Belo Horizonte. Foi justamente para um colega telegrafista da capital mineira, quer dizer, um colega com o qual ele tinha contato em Belo Horizonte, resolveu pegar uma peça e mandou uma mensagem dizendo que havia caído um disco voador nos arredores da cidade, mais precisamente na Pedreira do Silva. O disco voador procurou um local ideal para cair, né? Não cai em asfalto, não cai em cima da cidade. Ele caiu na Pedreira do Silva, tá? A ANOR também informou que saiu do aparelho uma fumaça e uma luz forte que doía nos olhos dos observadores, não permitindo, dada a dor que provoca na vista, a aproximação. Olha só, a luz que ele emitia era tão forte que não permitia você se aproximar. A mensagem também dizia que algumas pessoas observaram à distância homens de baixa estatura dentro do aparelho. É que o ET tem que ser baixinho, né? Não pode ser cara alto, não. Vamos ver aqui. Essa notícia seria a comprovação da existência dos discos voadores. Olha só, o mundo todo querendo saber, querendo comprovar que havia disco voador, que havia extraterrestres, e o cara, o ANOR, lá de Caratinga, disse que tinha caído uma nave lá na Pedreira do Silva, né? Alguns anos antes, em 1947, o empresário e piloto de avião Kenneth Arnold relatou ter visto o objeto de formato desconhecido enquanto voava no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos. Olha só, em 1945, o Kenneth Arnold já estava dizendo que ele tinha visto um objeto desconhecido, né? Esse acontecimento, que deu origem aos relatos modernos de OVNIs, aqui no Brasil nós chamamos de OVNIs, em inglês é UFO, aqui OVNI, objetos voadores não identificados, foi noticiado via agências internacionais por jornais de todo o mundo, inclusive no Brasil. Ou seja, o cara falou que viu um objeto estranho, pronto, isso já foi notícia no mundo inteiro, né? E o Brasil não podia ter ficado de fora. Não sei se vocês já leram em textos antigos, em histórias de alguém aí, dos avós contando, de um programa radiofônico chamado O Repórter Esso. Era um repórter, era um programa de rádio, logicamente bancado pela petrolífera Esso, que era muito famoso aqui no Brasil. Muito bem. Então saímos lá do Kenneth, né, com um objeto estranho dele, e vamos voltar aqui para Minas. A informação de Caratinga foi dada por um profissional que tinha, a princípio, muita responsabilidade e muita credibilidade. Afinal, era funcionário do Correios Telégrafos há 4 anos. E isso sanava toda a euforia das pessoas. Na verdade, dava credibilidade, né? Porque era um cara que tinha, então, a pretensão de ser uma pessoa de boa índole e de não brincar, né? Assim que a mensagem chegou em BH, 9 horas da manhã, não demorou muito para que a redação dos jornais entrasse em polvorosa. Redação de jornal, redação de rádio, e logo que ficaram sabendo da novidade. E logo ficaram sabendo, né? Quando chegou 9 horas, rapidinho, todos os jornais de rádio já sabiam. Então, as rádios, por exemplo, de BH, davam notícia, e o repórter Esso, como eu falei para vocês, um jornalístico radiofônico de maior sucesso da época, levou o ocorrido para todo o Brasil em edições extras. Se eu não me engano, ele fez 2 edições extras. Tinha normal e fez as extras. Falando do disco voador que tinha caído em Caratinga. Imaginem, era o programa radiofônico mais ouvido. E ele deu a notícia em 2 edições extras. Imagina como ficou o Brasil. Os veículos de comunicação, lógico, relataram que o disco voador teria caído em Caratinga, mas que a direção do Telégrafo Nacional, que chamava, né, aí não tinha confirmado a informação. Por quê? Porque a linha entre BH e Caratinga só funcionava de 2 em 2 horas, né? 2 em 2 horas comunicava. Então, 9 horas ficaram, a partir de 9 horas ficaram com a notícia do ANOR que tinha caído o disco voador. Às 11 horas, eles puderam novamente conversar com o nosso amigo ANOR. Sem prever as consequências, ele pegou e confirmou tudo que tinha dito da primeira vez, 9 horas, 11 horas, ele disse de novo.
palavra por palavra. Provavelmente ele achava que ainda estava pegando peça no seu amigo de BH. E eu estou falando disso, não sei. A essa hora já havia aviões levantando voo lá em BH. Jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos para ir cobrir o evento, né, e ver se achava, né? Era um evento inédito da queda de um disco voador. Então, teve gente até que foi de jipe, se aventurou a andar centenas de quilômetros, vocês viram mais de 200 quilômetros de BH, para ver os destroços, os supostos destroços do tal disco voador. Mas aí a casa tinha que cair, né? Descoberta a trollagem, às 13 horas, mas só 13 horas. Depois da primeira comunicação, a linha entre os telégrafos das duas cidades voltou a funcionar. Certo? 9, 11, 13. Desta vez, a direção da Delegacia Regional dos Correios e Telégrafos pedia confirmação do telegrama do nosso amigo Anô, às 9 horas, mas com a presença do chefe do serviço de Caratinga. Olha só, já mexeu com o chefe dele, para autenticar. Os caras lá em BH não foram bobos, não. Olha, nós queremos a confirmação. Caiu mesmo esse bagulho aí, esse disco voador em Caratinga. Mas não é só o Anô, não. Nós queremos o chefe dele aí para confirmar isso aí. Aí, lógico, o Anô não conseguiu sustentar, né, a trollagem e negou tudo que tinha dito anteriormente. Olha só. 9 ele falou, 11 confirmou, às 13 ele disse que era mentira. 13 horas só. Enquanto isso, o Brasil todo estava querendo saber, queria ver um pedaço da fuselagem, sei lá, do disco voador, do OVNI que tinha caído em Caratinga, em Minas Gerais. Na hora do almoço, o Anô, né, quando ele saiu para almoçar do serviço dele lá, a cidade estava cheia de jornalistas e curiosos. E ele lá no meio, vendo aquilo ali. Aí começou a ser questionado e ele pegou e disse que era uma brincadeira, né? Eu queria pegar uma peça no meu colega de Belo Horizonte, não pensei que fosse dessa confusão toda, ele se justificou. No dia seguinte, os jornais davam o desenrolar do caso. Lógico, os jornais tinham falado que tinha caído o disco, eles não podiam ficar afirmando que tinha caído realmente um OVNI em Caratinga, né? O Diário da Tarde, o famoso que deu a primeira manchete, publicou matéria: a brincadeira custará um inquérito ao telegrafista. Eles já foram para cima do telegrafista. O resultado era no inquérito, eles já disseram que sim. No qual o diretor dos Correios e Telégrafos, Venero Caetano da Fonseca, olha só o nome do cara, Venero Caetano da Fonseca, naturalmente o Anô estava pensando, em vez de Venero, devia ser veneno logo, né? Porque o chefe dele está vindo com sede em cima dele, porque ele deve ir lá de Belo Horizonte para Caratinga, deve ter vindo também uma chamada de atenção enorme que caiu em cima do Venero, né, que é o chefe. Ele disse, né, para os jornais que o Telégrafo Nacional não é brincadeira de ninguém, que a empresa iria apurar todos os detalhes do caso para tomar as devidas providências. Naturalmente, aí o Anô disse: estou ferrado. Olha a brincadeira em que resultou. Mas o efeito dela foi muito maior do que o que aconteceu com ele. Ele passou por um processo administrativo, mas não sofreu nenhuma penalidade. Segundo informações que vieram de Caratinga, inclusive na época, dizem que ele trabalhou por num total de 40 anos na empresa até se aposentar. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, se ele era parente do chefe, se tinha alguma coisa a ver. Só sei que uma mentira dessa, de tal tamanho, com tal assunto, e depois não acontecer nada e ele se aposentar, não que eu queira que tivesse acontecido nada com ele, né? Fica até hilário a coisa. Passar uma brincadeira para o meu colega lá de BH, eu vou dizer que um disco voador caiu aqui em Caratinga. Ele podia dizer outra coisa, né? O gato subiu no telhado, tal, né? E no livro A Invenção dos Discos Voadores, o historiador Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos analisou relatos de discos voadores no Brasil publicados nos jornais entre 1947 e 1958. O Rodolfo Gautier pegou um período aí de 1947 a 1958 e analisou todos esses casos, todas essas notícias. A impressão geral e difundida pela cultura popular é que os objetos voadores são objetos alienígenas,
pilotados por seres de outros planetas. Então, disco voador para a população era isso, era alienígena, né? A aeronave, aliás, objeto voador de outro planeta que era pilotado por esses seres, né? De outros planetas. Isso na cabeça pop, na cabeça popular. Contudo, na década de 50, que o período que ele pegou foi 1947 a 1958, aí 1958 praticamente é o final da década de 50. Uma parcela da população acreditava na hipótese de que objetos desconhecidos avistados nos céus poderiam ser armas de alguma superpotência da época. Então você já imagina, meu verdadeiro, como é que estava o coração, como é que estava a alma, a cabeça dessas pessoas em relação aos objetos estranhos que apareciam no ar. Se uns achavam que poderia ser de outro planeta, outros, né, já tinham receio de que fosse uma aeronave de alguma potência ou superpotência da época. Havia um comportamento um pouco de sugestão, né? As pessoas, uma sugeria a outra, a fantasia sugeria também coisas. A pessoa via tudo. Podia ver uma sombra que poderia ser uma arma de uma superpotência ou um disco voador, né? E também podia ser nada. Uma sugestão podia ser alguma coisa e podia ser nada. Podia ser simplesmente o interesse de todo mundo olhando para o céu, querendo ver, né? E confundindo as coisas. Em outubro de 1954, por exemplo, mês anterior ao ocorrido em Caratinga, a base aérea de Porto Alegre, sede da Força Aérea Brasileira no Rio Grande do Sul, que era em Gravataí, ficou em Gravataí, essa base aérea, publicou nota oficial informando que no dia 24 daquele mês, militares e civis avistaram corpos estranhos sobrevoando a base. Olha só, documento oficial. Isso em 1924, lá de novembro também. É do mesmo mês, né? Isso, outubro, 24 de outubro, não é novembro não. 24 de outubro de 1954, os militares civis viram corpos estranhos sobrevoando a base. Olha só. Isso dava para o assunto uma credibilidade gigantesca, porque quem era que estava falando? Quem foi que publicou essa nota oficial? Os militares. Não é para dar credibilidade? Eu acredito que sim. Militares falando que tinham discos, corpos estranhos sobrevoando a base aérea. No mínimo, aí sim, podia ser aviões até de outra potência, né? Perigosíssimo sobrevoar a base aérea. Mas, apesar da credibilidade, né, porque eram militares e civis que tinham visto em vários pontos aquilo, eles não sabiam exatamente o que era. E no documento não tentaram explicar. Realmente aí é uma coisa que eu próprio não entendo. Como é que faz, né, como é que se publica um documento oficial, militar, uma base aérea em Gravataí, no Rio Grande do Sul, da Força Aérea Brasileira, dizer que viu corpos estranhos sobrevoando a base, mas não se interessou em saber o que era, que tinha, que saía avião. Era Força Aérea, devia ter pelo menos um avião lá, né? Como sempre fizeram, devia sair para saber, sobrevoar, saber o que era, né? Não ficar igual avestruz. E tentar explicar, colocar na nota, ó, nós vimos, e ao mesmo tempo já dizer, ó, não é nada, é urubu, sei lá o que for. Ou então, naves, são aviões mesmo, só que não identificados por nós, são aviões estranhos, ou então é disco voador. Pronto. Agora jogou no ar, jogou para a população saber, mas não tentou explicar. Meus amigos verdadeiros, sejam bem-vindos sempre ao canal A Verdadeira História. Sejam bem-vindos sempre. Espero que vocês tenham gostado, né? Apesar de a gente ler aqui um pouco, porque nós tivemos que guardar os dados aqui para passar para vocês, sem que haja um risco de passar dados trocados, né, ou errados. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos sempre, foram e serão. Quarta-feira que vem, eu aguardo vocês. Nós vamos continuar falando de mistérios. Muita gente já pediu mistério, né? Nas galáxias, buracos negros, etc. Tem muito assunto para se falar. O universo é muito grande, tão grande que a gente não sabe o tamanho. Então mistério sempre haverá. Mas procuraremos saber sempre
onde está o fundo, onde está a verdade para passar para vocês, tá? Claro que a gente coloca a opinião da gente, mas nós temos que contar a verdade da ciência, a verdade, ou melhor, aquilo que predomina como verdade para a maioria, aquilo que predomina como verdade para os meios de comunicação, para a tecnologia, para a ciência, para os pesquisadores, tá certo? Até quarta-feira que vem, sejam bem-vindos, obrigado pela visita, obrigado pelos acessos, pelas observações, pelas ideias, sugestões. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, quando serão bem-vindos, como sempre.